Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Referenciar. Esse podcast que é patrocinado pela Extend e ele promove o assunto sobre o networking, como o networking pode mudar a sua vida, como mudou a minha vida e mudou a vida de todos os convidados desse podcast. Hoje tenho o imenso prazer de poder convidar a arquiteta Renata Azevedo. Obrigada, Harrison, pelo convite e vocês que estão assistindo também. Perfeito, Renata. Eu sempre trago esse espaço aqui para membros, do BNI, que vivem o networking de verdade. Primeiramente, lógico, estou trazendo membros que são do BNI Alegria, que é o meu grupo que eu participo. São as pessoas que têm contato toda quarta-feira, que a gente troca negócios constantemente. Então, Renata, para começar esse podcast, conta um pouquinho mais para quem está assistindo, de maneira breve, quem é Renata Azevedo e depois conta um pouquinho também sobre o que é e quem é a Orla Arquitetura. Beleza, vamos lá. Renata Azevedo é arquiteta, já tenho aí 23 anos de estrada, né? Desde quando eu me formei, nunca saí da área, nunca deixei de trabalhar com isso. E a minha estrada dentro do BNI também é longa, já estou no BNI, sou membro fundadora, fui o membro número 2 do BNI Alegria. Formação, né? Estava lá na formação, eu ajudei a fundar o grupo, né? Era o driver e entrei 6 meses antes do lançamento oficial do grupo. Então, entendo um pouquinho de BNI também. E a minha formação é arquiteta, sou arquiteta e urbanista. Me graduei pela UF lá em 2003. Já tem uma estradinha aí pela frente. A experiência é sempre importante, né, cara? Eu sempre comento, a gente aprende muita coisa na faculdade, mas o exercitar, o pegar projetos, o trabalhar aqui, a mente expande, você começa a dar sempre o melhor de si e também criar sua identidade, né? Se diferenciar no mercado, às vezes tem um padrão, a gente consegue ter um estilo diferente, né? Sim, mas e a Orla certeza. Arquitetura? Qual é a especialidade, assim, da Orla Arquitetura? A Orla Arquitetura, a gente desenvolve projetos e consultorias na área de arquitetura, tanto residencial quanto comercial. Mas lá no BNI Alegria eu estou ocupando atualmente a cadeira de arquitetura residencial. Pô, legal. Mas são centenas de projetos, assim. Também faço projeto de stand. Tem um portfólio aí bem extenso. Isso aí eu já... Tem algum membro que numa conversa durante o café da manhã ele chegou a comentar comigo, né? Sobre stands, que você monta stands para grandes eventos, tipo uma Expo no Rio Centro, alguma coisa. Porque a arquitetura é muito ampla, a gente não tem noção, assim, quer dizer, eu tenho, né? Mas vocês não têm noção da quantidade de coisas que um escritório de arquitetura engloba. É muita coisa, assim. Pode atuar em diversos segmentos, né? Não é só o desenho no papel da planta. Não, tem muito mais. É muito além. Eu falo que a Orla presta um papel 360 graus, que a gente entra... Nós somos o primeiro profissional a entrar dentro de uma obra e o último a sair. Então, a gente acompanha todo o processo. Não, perfeito, Renata. E agora, sobre o networking. Como é que o networking chegou na sua vida? Porque aqui a gente preza muito sobre isso, né? A minha história foi toda construída no networking. A minha outra empresa, que é a ClickMart, tem 11 anos de mercado. Cresceu, nasceu, cresceu e se estabeleceu no mercado com isso. A Extend, que é a minha segunda empresa, que é a empresa que eu estou no BNI, também, né? Cresceu, nasceu assim, dentro do mundo do networking, foi isso que fez a gente crescer, impulsionar o mercado. E para você, qual a importância do networking para você? Assim, 99% dos meus projetos vem via networking, né? Na verdade, todos nós somos networking, a gente pratica o networking no nosso dia a dia constantemente. Quando eu entrei no BNI, a minha vida em relação a isso mudou radicalmente, porque eu achava que eu era uma boa networker. Então, ao conhecer o BNI, eu vi que, assim, eu tinha muita coisa para aprender e ainda tenho. Mas a relação entre, assim, eu e as pessoas, eu acho que mudou muito desde que eu entrei no BNI e eu vi a minha carreira e a minha empresa, assim, deslanchar. Deixa eu pegar um caso isolado que aconteceu sobre networking e te deu uma baita oportunidade. Conta um caso rápido, assim, que você possa compartilhar com a gente. Então, o que eu acho bacana é que, assim, o BNI acaba te conectando com pessoas improváveis, né? Então, assim, pessoas que você dificilmente conheceria, porque acaba sendo pessoas, assim, bem aleatórias. A gente tem um público ali bem diversificado, né? Eu vou dar um exemplo, que foi um escritório que eu fiz, que da BTG Pactual, que era de um membro, que infelizmente veio até a falecer. Ele o membro era diretor, e aí ele me indicou para fazer esse projeto. E aí foi bacana, porque foi um projeto que a gente envolveu 6 membros do BNI. Poxa, e começou com um corretor de imóveis na época, que viu o imóvel, né? E aí o próprio corretor me indicou para fazer o projeto. Tinham aí mais 3 arquitetos fazendo cotação. Eu fui a 4ª, mas fui a que respondi mais rápido. Acabei ganhando o projeto. Mas, assim, foi uma coisa bem bacana. Uma empresa que estava vindo de São Paulo. Então, assim, acabou toda a conexão gerando através do BNI. E através de mim também eu consegui levar 6 membros lá para dentro. Poxa, então, foi um case de sucesso bem bacana. Pô, legal. Eu lembro que alguns dos maiores projetos que nós já pegamos também aqui na Extend foi através de indicações, né, do networking, né? Sim. Força do networking.
fez documentário em Curitiba. Esse aí foi o mais recente. Um projeto maior, assim, que nós pegamos, que foi networking. Né? Uma pessoa que conhecia meu trabalho, já conhecia meu histórico, tinha confiança, né? Então, eu tive o famoso VCR, né? Visibilidade, depois tive credibilidade e chegou a rentabilidade. Quando a pessoa me indicou desse trabalho, a gente foi lá para Curitiba, né? Então, uma empresa aqui do Rio, a pessoa queria tanto a sua empresa a ponto de te levar lá para um outro estado para você fazer, que também não é um estado de divisa, né? É um estado que é um pouco mais longe, é porque realmente a pessoa confia e aposta no seu trabalho. Então, são essas portas abertas que eu vejo. Sim, e eu acho que o BNI potencializa, né? Ali assim, é focado nisso. Porque a gente acaba fazendo network no nosso dia a dia, mas a gente não tem, assim, um período específico para fazer isso. O BNI obriga a gente meio que a estar ali religiosamente praticando isso, que na verdade só tem benefício pra gente mesmo, né? Essa metodologia que é interessante, porque é isso, ela te força a trabalhar, né? Você tem metas para você cumprir. Sim. Então, quando você tem metas para você cumprir, você tem que se dedicar, porque senão você não consegue agregar o grupo. E aí isso faz o quê? Todos agregam para todos, Exatamente. e aí a roda gira e todo mundo ganha e o ecossistema funciona, né? Acho bem legal. E eu, como tô ali já oficialmente há quase 7 anos, né? Eu sou mais velha do que o BNI tem de grupo, o Alegria, porque eu entrei antes, né? E assim, eu vejo que o amadurecimento do meu lado, assim, profissional, networker, o quanto eu cresci nessa área. E assim, continuo no BNI, né? Porque eu acredito que eu ainda tenho muito mais a crescer. E eu acho que realmente, assim, não tem limite. O network não tem limite. Concordo completamente com você. Não é? E como é que você conheceu o BNI? Você comentou que estava no Drive antes do Alegria ser lançado, mas você já conheceu entrando nessa formação, então por isso deu 7 anos, mais tempo que a Alegria tem, ou não? Você participou de um outro grupo depois que você foi para a Alegria para poder fundar ele? Tá, eu nunca tinha ouvido falar no BNI, e foi engraçado porque a pessoa que me colocou no BNI, eu entrei antes do que ela. Caramba. Então, assim, eu já senti uma necessidade, porque a gente comenta muito da solidão empresarial. Porque o empresário, né, com quem que eu lidava? Com os meus clientes e os meus fornecedores. Mas, assim, eu não tinha tanto contato diário, assim, com pessoas. E são assim, as pessoas que... As pessoas também que estão participando no mesmo momento que você, às vezes naquele momento de crescimento, de estudo, de Sim. alavancar. Então, você ter esse acompanhamento, pessoas no seu ecossistema que estão contigo no mesmo propósito, no mesmo nível de empresa, às vezes ali, a empresas maiores, empresas menores, isso é muito bom, né? É um ambiente de crescimento. Realmente. E isso faz toda a diferença, que a gente fala, né? Águia voa com águia, galinha voa com galinha. Então, isso é muito interessante, porque são profissionais que estão ali envolvidos, todos em crescimento, todo mundo quer alavancar seus negócios, crescer. Então, assim, quando eu ouvi falar do BNI, eu já achei a proposta, assim, sensacional. E foi até uma pessoa que já foi membro também, que já saiu. E aí, quando ela me comentou do BNI, eu entrei em contato com a Daisy, que era a diretora consultora da época, né? Que hoje ocupa a cadeira do Marcelo. Quer dizer, ocupava a cadeira que hoje o Marcelo ocupa. Sim. E aí, eu liguei pra ela e ela marcou de eu ir lá. Fui lá, conheci, entrei. E a Fabrícia, que foi quem me indicou, foi entrar, assim, algumas semanas depois. Caramba, então, legal. foi curioso. E, assim, entrei e já achei, assim, a ideia maravilhosa. E realmente porque o fato da gente estar ali sempre conhecendo pessoas das mais diferentes origens, pessoas... Fora que, assim, um outro benefício que eu acho gigante é que a gente tem uma visão muito limitada dentro do nosso negócio, da nossa especialidade. E quando você entra ali, que você lidar com profissionais de várias áreas e com várias período de experiência diferente, a tua visão faz isso, né? Você amplia, assim, de uma maneira muito boa. Acho que essa questão de expansão da consciência, de olhar com outros olhos, ter um pensamento mais macro, é uma coisa também que essa relação com outros empresários, né, traz pra gente. Porque... Sim. A gente vai ouvindo o feedback. Porque o que nós conversamos e comentamos? Né? Sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. Então, às vezes, numa conversa, alguém conta um case, a pessoa conta o outro, você começa a juntar tudo e você vê que tem várias coisas que você pode aplicar na sua empresa. Na sua vida, e aí você chega nesse momento de ver as coisas mais por cima. Tem uma visão muito mais ampliada do que... Quando você está ali totalmente no operacional, você não consegue, às vezes, enxergar. Só falando com o teu cliente, só falando com o teu fornecedor, com o teu parceiro comercial. Você não consegue enxergar. Então, realmente, também essa parte muito importante, né? Muito. E aonde é que você vai aprender isso? Pois é. Eu não consigo enxergar nenhum outro local, assim. Tem que ser o mundo do networking, né? O mundo do networking. E se fosse falar de parceiros, né? Dentro da arquitetura, pensando em networking, qual é aquele tipo de pessoas que pode ser um ótimo parceiro comercial para você? Pode trazer referências para você? Começar pelos corretores imobiliários, porque onde tem corretor imobiliário, tem imóvel. Onde tem imóvel,
tem possíveis reformas e possíveis projetos. Então, assim, imóveis dos mais variados tipos, né? Tanto residencial quanto comercial, industrial, até mesmo agências de marketing também. São grandes parceiros, porque quando eu faço projeto de evento, projeto de stand, geralmente isso chega para mim através de empresas de marketing. Profissionais da construção, construtoras, porque, assim, em geral, o arquiteto chega primeiro na obra, mas às vezes o construtor chega primeiro. Então, quando o construtor chega primeiro, identifica que ali precisa de um projeto arquitetônico, aí ele entra em contato comigo. Então, ele passa a ser também um bom parceiro para mim. E assim, às vezes eu sou referenciada por pedreiro, pintor, entendeu? Só que tá na Porque às ponta vezes final ali. às vezes a pessoa fala, eu preciso pintar minha casa. Ela vai atrás de um pintor. Aí o pintor, às vezes, identifica o quanto só uma pintura não vai adiantar. Enquanto que a pessoa precisa de uma coisa mais macro e tudo. E aí, como eu também tenho contato com várias pessoas dentro da obra, então eles acabam também me referenciando bastante. E, Renata, nesses 23 anos de mercado, qual é aquele projeto, né? Porque a gente sabe que quando nós fazemos o que nós gostamos, né? Isso muda completamente a chave, porque é prazeroso pra gente. Sim. Logicamente, todo trabalho tem os seus poréns, né? Tem as suas questões que são mais chatas, são mais trabalhosas, né? A gente não tem como gostar 100% de todo o processo, mas quando é uma área que a gente gosta muito do que nós fazemos, fica muito mais prazeroso. Sim. Então, qual é aquele projeto que você falou, cara, projeto da minha vida, que maravilhoso o resultado que eu consegui aqui, é aquele cliente que fez uma obra pequena, ou é aquele cliente que te deu liberdade de criação. Me conta um pouquinho de qual foi aquele projeto que você pegou, que você falou, não, pra mim, de todos que eu fiz nessa jornada de trabalho, esse aqui marcou minha carreira. Sim. Tem vários, né? Mas assim, vou pegar um exemplo que, na verdade, não é um projeto só. A gente já fez, acho que 5 ou 6 clínicas. Que é um cliente que começou bem pequenininho comigo. E eu comecei a fazer... O primeiro projeto que eu fiz para eles tinha 90 metros quadrados. E hoje, eu fechei semana passada um projeto com 1.500 metros quadrados de área construída, mas toda a área externa. Caramba. Então, assim, é um cliente que vem numa crescente muito grande. E eu falo que a minha empresa cresceu junto com eles. Eles foram crescendo e eu também. Legal. Então, assim, é muito bacana ver a evolução desse cliente, ver como que eles eram pequenininhos e como que eles estão hoje e como que eu participei de todo esse processo. Isso é muito legal. E eu fiz todas as unidades, então eu fico, assim, honrada, né? E, assim, tenho um orgulho gigante toda vez que eu entro lá, porque realmente é um projeto bem bonito. É uma clínica de neuroreabilitação infantil. Pô, legal. Né? Não sei se eu posso falar o nome. Pode falar. Que é a Follow Kids, que é bem Conheço. legal, bem legal. Inclusive, acho que já rola referência aí também, né? Não, eles têm um trabalho bem bacana. E assim, eu acho um dos meus projetos, assim, que são várias unidades, né? E assim, eu criei toda a identidade visual deles, eu criei a marca registrada deles. Toda clínica que você entra, você identifica, assim, eu consegui criar um padrão, sabe? E um padrão bem legal, eu falo que é um alto padrão, assim. A pessoa quando olha já sabe bacana. que é Follow Kids, Sim, não sabe que é aquele sim. cliente, não confunde com E é outro da lindo, assim, clínica. é lindo. Todo mundo que entra, assim, fica encantado, que realmente é bem bonito. Modéstia à parte. Fico feliz, cara. Inclusive, já vê aí se dá pra referenciar, porque a gente tem um trabalho muito, muito grande com clínicas, né? Sim. Acabou que a Extend foi muito pra área médica. Justamente pelo networking. Eu conheci pessoas dessa área clínica. que me indicou para uma clínica. Então, hoje a gente tem sociedades brasileiras, né? Sociedades médicas brasileiras, sociedades brasileiras regionais, né? Dos estados, tem médicos, tem clínicas, então a gente tem profissionais liberais também da área da saúde. Então, nosso grupo, né, de clientes, nossa carteira, acaba que tem muita área da medicina, muita área médica, seja um hospital, ou seja o próprio terapeuta na ponta final. Então, acho que rola até uma referência aí depois. Com certeza. Mas é isso, sempre tem aqueles projetos que marcam a gente. Né? Não, e é bacana que essa clínica me abriu porta para várias outras clínicas. Já tiveram pessoas que chegaram até mim através Porque você fez a Follow Kids. do Instagram, porque eu fiz essa outra. Então, assim, isso é bem legal. Né? Então, assim, muito bom, cara. Você acaba meio que virando uma referência, assim. E assim, é uma chancela de qualidade, né? Você mostra pro cliente. E um outro ponto, Renato, que eu, sim, tenho que comentar sobre isso que você falou, né? Você pegou esse projeto e acabou que a sua evolução foi lado a lado com o cliente, né? Isso é bem legal. Aqui na Extend a gente tem também esse modelo que acaba com o nosso LTV, na Lifetime Value, é muito grande com o cliente. Então, o cliente ele fecha o contrato, ele vai renovando. Então, a gente participa desse crescimento do cliente.
e ao mesmo tempo nós vamos crescendo juntos, né? Sim. E é isso legal. Você vê que teu trabalho deu resultado, o trabalho do cliente também tá dando resultado, um apoia o outro e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu acho isso muito legal, né? A empresa, quando tem esse crescimento lado a lado, eu acho que é um ecossistema muito saudável para ambas as partes, né? Com certeza. Nós, como Xtend, também já tivemos tivemos e temos até hoje alguns cases de sucesso como esse. Tem uma clínica também que a gente só tinha uma unidade. A gente pegou, na época, nem trabalhava com o tipo de terapia que tu trabalha hoje. E aí viu um mercado, começou a investir, mudou a estratégia do negócio. Enfim, virou completamente o negócio para um outro rumo. E aí foi uma unidade, 2, 3, 4 unidades já hoje. Então, esse tipo de cliente legal, né? é legal. Porque eu vi o meu crescimento e a gente o crescimento parece dele. que é nosso também. Sim, então a gente sim. acaba se sentindo pertencente também. E acabou que ontem eu tava falando com um cliente meu, que até é do BNI, inclusive é meu patrocinador e que me convidou, que é o Valdemir, ó. Valdemir, beijo, da Humaniza. Que também é meu cliente, né? Valdemir. Também virou seu cliente, né? Tá construindo a clínica nova dele, a nova unidade. E ele é um exemplo disso. Ontem eu falei em reunião para ele, falei, cara, nosso contrato termina depois da assinatura. Tem um contrato, tem regras, tem deveres entre ambas as partes, mas a gente vê o negócio de uma maneira mais ampla. E a gente se ajuda muito. A gente se ajudava muito antes do BNI entrar, né? Na vida do Valdemir, que quando ele virou meu cliente, ele também não era do BNI. Depois ele entrou pro BNI, me convidou, eu entrei. Então a gente tem uma dupla relação, tem a relação como do contrato, né? A empresa, o prestador de serviço, a empresa está auxiliando, mas também tem a relação dentro do BNI como membros. Então, essa ajuda mútua já existia antes do BNI, o BNI potencializou mais ainda. Vocês já eram um BNI. Eles já éramos o BNI, é isso aí. E é um tipo de cliente desse. A gente pegou, ele tava quase no marco zero. Sim. E aí ele falou, cara, tava indo pra um rumo, mudei, tô indo pra um outro rumo. E aí contratou a gente. E a gente pegou ele literalmente do zero. Não tinha nada, não tinha Instagram, não tinha nada. Não tinha identidade visual, não tinha nada versus nada. A gente pegou ele do zero e a gente tá indo pro terceiro contrato deles. Já acabou o primeiro contrato, renovando pro segundo. E a reunião de ontem eles estão renovando o contrato pela terceira vez, né? Pela segunda vez, né? O terceiro contrato. E a gente tem esse prazer de saber que ele tá fazendo mais uma unidade agora com você. Linda, né? por sinal. Ele mostrou algumas fotos, assim, meio por alto, falou que não era muito legal. spoiler. Então ele mostrou meio por alto, mas tá ficando É. muito lindo o projeto, né? Parabéns aí pelo Obrigada. trabalho com ele. É isso. Acho que esse é o poder do network, né? Sim, com certeza. Conectar pessoas, é você criar relações. O relacionamento é muito importante, né? Qualquer pessoa que tem negócio tem que lidar muito bem com o relacionamento com as pessoas. É isso que faz a roda É girar. tudo, né? Por trás de isso. todo CNPJ existe um CPF. Pois é. Então, por acaso, o destino e a Xtend entrou muito nesse meio. A gente tem clientes de vários segmentos diferentes, mas a área médica, por um todo, temos muito portfólio. Muito portfólio. Então, Eu tenho um portfólio extenso na área médica, dentista, mas também faço muito escritório de advogado, faço bastante também. Entendi. Outro carro-chefe, escola, tem bastante coisa. E fora casas e apartamentos, a gente tem um portfólio bem extenso. Também são muitos anos, né? Uns 3 aninhos já aí de isso estrada. é bom, né? Você vê uma recorrência do trabalho. Sim. Porque é uma coisa também que eu sempre comento. Cara, a pessoa que ela tá no BNI, a pessoa que vive a vida do networker, Sim. né? Tem que ser um profissional bom. Porque a pessoa que não é boa, ela não consegue se manter nesse mercado. Entendeu? Porque se você faz um bom trabalho, você cresce. Se você não presta um bom trabalho, você sai desse meio. Não tem como você conseguir ter um network se você não tem um bom trabalho. Não tem como você participar de um BNI se você não tem um bom trabalho. Porque você se encontra constantemente com as pessoas, você cria relacionamento, tem uma se você faz um conexão. mau trabalho, você vai... Imagina, eu faço presto um péssimo serviço pra você, vou te encontrar toda quarta-feira. Como é que eu vou olhar pra você? Não tem condição nenhuma. Não vou conseguir, né? Então, também acho que esse mundo do network, ele blinda o mercado de pessoas... É engraçado que como eu tô no BNI há muito tempo, eu já vi isso acontecer várias vezes. Pois é. Pessoas entrando e pessoas saindo. Pois é. E muitas vezes por... Sei lá, acho que... não estão ali no mesmo nível, talvez, entendeu? Então, acho que tem pessoas que ainda têm um pouco pra crescer antes de estar ali naquele ambiente. Que o networking filtra os mais profissionais, tudo. Isso é fácil. E mostra tudo. A pessoa pode se mascarar durante um período, mas ela não sustenta. Ela não sustenta durante muito tempo, entendeu? Pois é. Renatinha, falando de BNI, vamos nós aqui. Vou pegar de surpresa, tá? Olha pra essa câmera aqui, por favor. Vou pegar meu telefone
E agora você tem 30 segundos, não é nem 25 não. É porque assim, tem essa... Pra fazer meu pitch? Apresentação semanal, tá? Ó, tem grupos que são 30, né? O nosso Sim. já é 25 segundos porque o grupo tá ficando cada vez maior, graças a Deus, tá crescendo. Então, mas eu vou fazer como 30, tudo bem? 30 Fazer como 30. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora. Vamos ver se você vai ganhar um obrigado. Vamos ver. Sem eu ver sem eu ver? Não, eu vou te avisar. Vou ser o timekeeper. Quando Tá faltar bom. 10, eu vou levantar a mãozinha aqui pra você saber que tá faltando só 10, tá? Tá bem. 3, 2, 1... Olá, eu sou a arquiteta Renata Azevedo, da Orla Arquitetura. Nós estamos localizados no Recreio dos Bandeirantes, desenvolvemos projetos de arquitetura e consultorias na área de arquitetura comercial e residencial. Estamos há 23 anos no mercado e já desenvolvemos centenas de projetos exclusivos e únicos. Se você tiver alguma obra ou algum projeto encaminhado, pode entrar em contato com a gente através do @orlaarquitetura no Instagram. É isso aí, ó. Foi no tempo. Foi? Seu pedido de referência, Renata. Como assim? Porque eu dou esse espaço, né? Acaba que, por convidar muitos membros do BNI, outras pessoas que vão assistir são membros do BNI. Sim. Então, pode ser que a pessoa esteja assistindo nesse exato momento. Sim. Tenha um contato que pode ser sua referência. Sim. Então, a sua referência pra galera saber e se tiver como te conectar, te ajudar nessa. Ótimas referências para mim são síndicos profissionais, construtores e corretores imobiliários. Bom, vou fazer também uma apresentação rápida aqui, né? É justo. É justo. Vamos lá. 3, 2, 1. iFood. Nós não somos iFood, mas somos Extend Comunicação, a produtora audiovisual que leva o estúdio completo até o nosso cliente. Como case essa semana, eu tenho a produção de mais um Pode Humanizar, o podcast da Humanize que transformou um convidado estratégico em um parceiro comercial para o seu negócio. Hoje, peço referência de clínicas terapêuticas. Sou o Harrison Campos da Extend Comunicação. Ó, ficou legal. Muito bom, Eu muito acho que bom. deu 25 aí, 30, não sei. Tentei. Bom, se você está assistindo e pode me referenciar, as minhas indicações principais, minhas referências são escolas, clínicas e profissionais de marketing também, tá? Comento isso porque tem muitas empresas de marketing que não produzem conteúdos de alta qualidade, como a Extend aqui, ela consegue produzir. Então, às vezes, aquela equipe de marketing pode ser uma ótima referência por conseguir trazer esse cliente. Como a Renata comentou que as equipes de marketing também são as fontes de referência para stands, também muitas vezes para um podcast, para uma live, que é um conteúdo um pouco mais avançado, ele é bem mais profissional, aí a pessoa não consegue realizar. E aqui está a Extend para poder ajudar. Então, escolas, clínicas médicas e profissionais de marketing são a minha referência de hoje. Se você pode me ajudar, já entra em contato aqui, bota Harrison Campos lá no BNI Connect, que você vai me achar. E Renata, caminhando aqui para o final, queria te agradecer demais a sua presença aqui no Pode Referenciar. Acho que a ideia é essa, eu dou um espaço para a pessoa conhece a fundo aqui, né, meu ambiente, meu habitat natural, né, e consegue até mesmo me referenciar com mais intuito. A pessoa consegue entender melhor o que eu faço. Muito melhor do que eu falar que eu sou muito bom, dar uma provinha de o que eu faço e como eu faço para as pessoas. E se você está assistindo esse podcast aqui, saiba que a Extend já leva tudo que está aqui até você. Nós temos o formato de podcast delivery, por isso até a brincadeirinha ali de iFood, né? Na apresentação principal. Porém, aqui, né, a gente consegue levar toda a parte dos microfones, toda a parte da câmera, a iluminação. Então, a gente consegue realizar um podcast em qualquer lugar. Esse é um baita diferencial que a Extend Comunicação traz aqui no nosso grupo do BNI Alegria, daí do BNI por um todo, que é um diferencial bem interessante. E Harrison, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, falando um pouquinho sobre a Orla Arquitetura, sobre Renata Azevedo, contando um pouquinho da minha história. Renata, eu agradeço muito a sua participação, acho que pode referenciar isso, né? Trazer membros valiosos para que a gente possa conversar, trazer o tema do networking, mas até falando sobre isso, o que você achou do Pode Referenciar? Você gostou da proposta? Achei uma proposta maravilhosa e é legal a gente ter mais esse espaço aqui aberto, porque ali no BNI é rapidinho, um pitchzinho de 25 segundos, 30, às vezes com sorte. Então é legal você abrir isso aqui e a gente poder compartilhar a nossa história, né, com todo mundo que está assistindo. Então é bem legal. Fora a prova viva do seu trabalho, né? Eu acho que isso é fundamental. Ah, perfeito. Ótima ideia, ótima iniciativa. Obrigado, viu? E se alguém, por acaso, precisar de audiovisual, qualquer tipo de vídeo, podcast, então é até mais fácil. Só você mostrar o corte que vai sair desse episódio aqui. Ah, participei e tal. Fica até mais fácil. Bacana. Então, Renata, eu agradeço muito sua participação aqui. Um prazer conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a história da sua empresa, conversar também sobre o projeto que agora temos, né, em comum, que é a nova unidade do nosso cliente, que também é membro do BNI. Então, foi muito bacana esse bate-papo. Espero que você
você tenha gostado de coração. Vão sair os cortes depois, né? Lá nos perfis, deixa eu fazer collab com você. E que você tenha aproveitado bastante esse momento aqui, tá bom? Bacana, eu que agradeço. E se você assistiu esse episódio até o final, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilha com outro membro do BNI, né? Fica de olho de referências que nós pedimos aqui, pode ser que você possa nos ajudar. Também deixe suas referências aqui, caso seja membro do BNI. Comenta qual grupo você participa, o que você achou desse episódio, sugestão de convidados pra cá. E é isso. Extend Comunicação promovendo Pode Referenciar, o podcast que traz o tema do networking para o nosso dia a dia. Até o próximo episódio e valeu!